Meu nome é Ronivon, sou do polo aqui da Unicesumar de Porto Velho e hoje o mapa é sobre a reforma protestante. Irei dialogar alguns minutinhos sobre a reforma protestante. O que foi essa reforma, né? Quais são suas características, e que época e assim por diante. Sobre esta reforma, foi um evento crucial que resultou na fragmentação, como todos sabem, da Igreja Católica Romana e também houve surgimento de diversas denominações protestantes que protestavam contra esta igreja, impactando profundamente a sociedade e a cultura, até como vemos no dia de hoje. A reforma, ela foi um movimento reformista que foi iniciado quando Lutero escreveu um documento como também é conhecido, né, as 95 teses. E essa reforma foi motivada pela insatisfação de Martinho Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados, então, pela Igreja Católica, sendo assim um movimento do tipo que acontecia na Europa desde a Idade Média. A ação de Lutero não teve como propósito de ruptura até então, naquele momento, com a igreja. Mas tal rompimento aconteceu de todo modo como reação da instituição contra o monge alemão. A reforma protestante, ela deu início a outros reformistas religiosos na Europa, que também foram impulsionados por motivos políticos e econômicos. A reforma protestante, ela foi muito significativa na história da religiosidade ocidental, tendo suas raízes na insatisfação comumente com a igreja da época, que é católica, que teve início no século XVI. Em 31 de outubro de 1517, Lutero, que era um monge augustiniano, afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, assim desafiando as práticas com a venda de indulgências e propondo uma volta aos princípios bíblicos. Esse ato é frequentemente considerado o marco inicial da reforma. A reforma protestante, como os veio, ela ocorreu num contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A formatação da Europa nos moldes medievais estava em declínio e novas realidades estavam surgindo na época. Era uma Europa que via o comércio desenvolver-se e novos interesses políticos surgindo. Tratou-se de um período de mudanças culturais, também pois a cultura renascentista
defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas, como forma de quebra à grande influência religiosa. As artes encontravam novas formas de expressão e conhecimento específico. Avançava a invenção da imprensa também, no século XV, foi um fator crucial, pois garantiu maior produção de livros e ampliou a circulação de ideias. As causas da reforma foram multifacetadas. Entre os principais fatores, destaca-se a corrupção dentro da igreja, a falta de acesso à Bíblia em vernáculos e o crescente satisfação popular com a hierarquia eclesiástica. Devido ao questionamento de Lutero, o qual foi convocado para a dieta de Worms, onde se recusou a retratar suas ideias, afirmando que não poderia agir contra a sua consciência. Outro evento significativo foi a tradução da Bíblia para o alemão, que permitiu que mais pessoas tivessem o acesso às Escrituras Sagradas e pudesse interpretá-las por si mesma. Também surgiram alguns movimentos na época. Surgiu algumas fragmentações protestantes, como o luteranismo e o calvinismo. A ênfase na leitura individual da Bíblia promoveu um aumento na alfabetização e na educação das pessoas, além de influenciar a cultura e a política na Europa. Como vemos, a reforma protestante também gerou vários debates sobre soteriologia, que é a salvação, a graça e a autoridade da igreja, sobre a eclesiologia. Questões ainda são relevantes, essas questões ainda são relevantes, ainda contemporaneamente. O que podemos aprender com isso? Que houve uma densa perseguição a Lutero devido sua atitude, devido seu posicionamento ao contrário dessas práticas que eram praticadas na Igreja Católica da época. Mas não abaixou a cabeça, lutou e conseguiu reverter com apoio
de príncipe, apoio de pessoas próximas a ele, que estavam ao seu lado, dando apoio, conseguiu dar a volta, como diz o ditado popular, por cima. E vamos concluir que a reforma protestante, ela não apenas transformou a paisagem da Europa, mas também teve um impacto duradouro na sociedade, na educação e na cultura. Ela foi um marco na cultura e na educação. Para a Igreja Evangélica atual, compreender a reforma é essencial para todos, estudante, cristão, curiosos, todo aquele que deseja aprender mais sobre as Escrituras deve se esforçar a ler, a compreender, pois suas raízes e princípios ainda da reforma ainda moldam a fé e a prática cristã contemporânea.